A partir de hoje eu queria falar com vocês a respeito do livro de Colossenses. São apenas 4 capítulos, não é nada tão demorado. Eu acredito que talvez em 4 a 5 pregações a gente mata o livro e a gente vai aprender muito. Esse livro eu gosto muito, eu acho ele rico demais. O apóstolo Paulo, ele nos ensina coisas importantíssimas e tem bastante curiosidades para a gente estar repartindo com vocês. Então eu gostaria hoje de estar falando sobre o primeiro capítulo. A gente está iniciando, hoje a gente não vai ter muito tempo, mas não tem problema. Como a gente vai falar pelas próximas semanas, então a gente vai ter tempo para a gente falar um pouquinho sobre tudo que o apóstolo tem nos ensinado aqui, tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós aqui. Amém? Vamos ler aqui então Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 14. Ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com alegria ou com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança de sermos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, do Filho do seu amor, em que temos toda a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por tudo que está acontecendo nessa manhã, Pai, pelos testemunhos, pelo que o Senhor tem tocado nos corações, pela Tua presença, Senhor, nos nossos lares, nas nossas casas, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Continua fazendo, Pai. Continua, Senhor Deus, se comunicando através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou com Noé, que testemunhou aqui, falou com a Roberta. Faça, Senhor Deus, traga sinais e maravilhas no nosso meio, Pai. Como a Cidinha disse, Pai, nos mínimos detalhes, se comunique conosco, Pai. Fale conosco, continue nos abençoando, da maneira que o Senhor tem feito já aqui, Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra, Pai, que vamos agora buscar conteúdos importantíssimos para a nossa vida. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses foi aproximadamente lá no ano 62 depois de Cristo. Entre 52 e 62, os históricos mostram isso. Essa carta, ela é, segundo os teólogos, os historiadores, ela é uma carta em que você não vê a pergunta, mas você vê a resposta. Paulo, ele fala como se ele estivesse respondendo, ensinando, mostrando o caminho de alguma coisa que foi lançado, que ele recebeu. Perguntas, indagações, talvez reclamações, não se sabe, talvez se perdeu no caminho, ao longo da história, essa primeira parte, onde chegou a Paulo a necessidade de mover o coração dele a escrever essa carta. Então os historiadores, eles deduzem bastante, tem várias opiniões, que para tentar chegar na pergunta que Paulo recebeu, nessa indagação, que levou ele a escrever essa carta. Essa carta, ela fala muito da conduta do cristão, ela fala de uma preocupação muito grande que Paulo tinha com relação a tudo aquilo que estava acontecendo lá na cidade de Colossos.
né? Os falsos profetas, as religiões que estavam sendo, né? Os assuntos que cada um dos grupos religiosos estavam ensinando ali, que estava comprometendo a veracidade do amor de Cristo, né? A palavra de Cristo, né? Eu vou falar aqui sobre pelo menos 4 pontos, né? 4 ideias diferentes que eram lançadas na cabeça das pessoas naquela época e que tentava se deixar de lado o Evangelho do Senhor Jesus. Nós tínhamos ali cristãos, né, convertidos, judeus convertidos, que não pregavam a palavra de Deus, mas estavam buscando ainda o legalismo, coisas parecidas com isso, né? E o apóstolo Paulo, quando ele recebe essas informações, ele fica muito preocupado, porque a igreja de Colossos, ela é uma extensão da igreja de Éfeso, lá em Éfeso, né? A carta também que foi enviada aos Efésios, né? Então é uma igreja que aconteceu, que nasceu logo em seguida da igreja de Efésios, né? Então Paulo ficou muito preocupado e ele tenta ensinar a gente e mostra, é uma carta ainda muito atual, que nos ensina a gente a não negociar nada em relação à nossa salvação. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, todos os benefícios que estão sobre nós, com relação àquilo que Cristo alcançou na cruz, derramando o seu sangue, isso para nós é inegociável, né? Não podemos trocar isso por nenhuma filosofia, por nada, nenhum outro evangelho que seja pregado que não seja o do Senhor Jesus, ele venha fazer nenhuma transformação, nenhum efeito na nossa vida. É essa a luta de Paulo, né? Ele não foi até a cidade de Colossos, mas ele escreveu, e essa carta chegou, fez a diferença lá, como continua ainda fazendo na nossa vida. 4 pontos então que Paulo combate. Um deles, o primeiro deles, era o gnosticismo. Os gnósticos, eles tinham ali uma teoria, né, que eles ensinavam a teoria do dualismo, né? Muitos já ouviram falar no dualismo. São 2 religiões, né? São 2 realidades que eram ensinadas, né, com relação à salvação, né? Eles entendiam que o nosso corpo era mau, perverso, juntava-se tudo aquilo que é de ruim no nosso corpo, mas nós tínhamos também o espírito, que é são e santo, que ele ficava de forma separada do nosso corpo. E era assim que os gnósticos eles ensinavam. Eles achavam que o espírito é santo, ele é são, ele tem um cuidado diferente daquilo que o nosso corpo possuía. Então o nosso corpo ele veio para sofrer, para aprender, para ser surrado, e era essa a maneira que esse dualismo, né, estava ensinando as pessoas naquela época. Enquanto a carne poderia ser totalmente corrompível, né, o espírito deveria ser santo, né, onde o homem teria direito a errar, pecar, se corromper, satisfazer os desejos da sua carne, sem comprometer a sua salvação. Olha só que ridículo, olha só que coisa horrível. Imaginava-se que a nossa alma, que o nosso espírito, né, ele seria santo e que a carne teria direito a fazer tudo aquilo que quisesse, porque a carne iria apodrecer, a carne estava separada do nosso espírito. E não é nada disso que o Senhor vem nos ensinar. O Senhor ele ensina que nós somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó, a alma, essa é onde nós concentramos os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas atitudes, todo o nosso entendimento está concentrado na alma. E o espírito, ele é de Deus, ele pertence a Deus. Quando nós deixamos esse mundo, o espírito volta para Deus. É assim que a palavra nos ensina.
O Espírito volta para Deus, é dele, pertence a Ele. O Espírito, ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Se nós damos crédito, se nós amamos a Deus, o Espírito nos fortalece, ele se vivifica em nós e nós crescemos lendo a palavra, no conhecimento da palavra, nós crescemos na nossa intimidade com Deus, na amizade, como foi falado aqui, né? Amizade com Deus, sermos amigos de Deus, é isso. O Espírito é de Deus, ele tem essa função de fazer essa ligação. A nossa alma é aquela que vai ter a vida eterna. A nossa alma vai ter a vida eterna. Aliás, a alma de todos, né? Todos vão ter vida eterna. Aí está a nossa opção de querer ter a vida eterna com Deus ou uma vida eterna regrada de sofrimento, ranger de dentes, né? Lá no inferno. A decisão está em nós, né? Como o pastor Eros fala aqui, né? O registro está na nossa mão, né? Nós é quem decidimos a nossa vida. Então nós vamos ter vida eterna porque conhecemos Cristo, porque fomos lavados e remidos pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Quanto a isso, né, não tenho dúvida que a graça nos alcançou e fez de nós nova criatura. Amém? Amém. Então essa é a maneira que a Bíblia nos ensina. Somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo vira pó, a nossa alma vai prestar contas a Deus, não vai ser julgada porque somos salvos. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus, a nossa alma não vai ser julgada, nós já fomos salvos pela graça, mas vamos responder a Deus por tudo que fizemos, por tudo que cometemos de errado, por toda a nossa desobediência. É muito importante a gente raciocinar e pensar nisso, né? E o nosso espírito volta para Deus, pertence a Ele. O segundo ponto era o legalismo. O legalismo ele está muito ligado à atividade diária do judeu, né? Todo judeu ele é muito ligado porque quando todo menino a partir dos seus 9 anos de idade até praticamente seus 12 anos ele fica no templo, fica ali sendo ensinado todo o Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia são ensinados, são colocados no seu coração, eles saem de lá praticamente especialistas no Velho Testamento, todo menino. Então é por isso que todo judeu ele é conhecedor da lei, ele sabe tudo sobre a lei, ele guarda a lei, ele acha que a lei é muito importante na sua vida, e é por isso que houve ali aquele confronto muito grande quando Jesus vem, né, no seu ministério, né, a partir ali do momento em que João Batista anuncia a vinda de Jesus, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, começa o confronto com os judeus, porque Jesus vem mostrar a salvação pela graça, não mais pelas ofertas, pelo cumprimento da lei e de uma série de coisas, e Jesus vem mudar todo esse cenário. Mas o legalismo, essa é uma teoria que ela está ligada ao cumprimento da prática da lei de Moisés. As 613 leis, né? Vocês já sabiam disso, né? São 613 leis que foram escritas, todas elas têm ali partes sociais, né? Religiosa, sei lá, ela tem cunho ali para toda a sua vida, em tudo aquilo que você precisar, até mesmo na questão higiene, né? Ensinar o homem a ser limpo, a se purificar, a como estar diante de Deus, respeitando, né? De que maneira ele vai prestar culto a Deus, tudo isso, 613 pontos que o homem deveria observar e cuidar disso, né? Mas Tiago diz assim que Tiago 2,10 diz assim que, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, ele torna-se culpado de todas. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que pois ela nos deixa plenamente conscientes, né, de quão pecadores somos. Então essa é a função da lei.
A lei ela foi colocada para colocar peso na cabeça do homem, do judeu, para que ele pudesse olhar para cima e dizer assim: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo me salvar tendo que cumprir essas 613 leis, porque se eu querendo ser cumpridor dessa lei, se eu errar uma só, eu perdi tudo, eu volto a ser culpado de toda a lei. Quer dizer, eu não consigo justificar-me, eu não consigo me colocar dentro do céu, me sentir salvo, sendo um cumpridor da lei. O apóstolo Paulo, ele fala que não houve ninguém que conseguiu cumprir, ou que se justificou diante de Deus, sendo cumpridor da lei. Jesus veio, deixou a sua glória, habitou entre nós, e foi o único que cumpriu, que fez questão de cumprir todos os requisitos, cumpriu toda a lei, agradou ao Pai. Foi por isso que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E a prova de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai é o fato dele ter ressuscitado. Ele não ficou na morte. Graças a Deus por isso. Amém. Romanos 6, versículo 6 diz que nós, pela semelhança da sua morte e semelhança da sua ressurreição, nós fomos incluídos com o Senhor Jesus. Nós fomos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele não fica na morte, ele ressuscita, porque o Senhor, ele abriu essa via e nós estaremos com ele em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Então mais um ponto aqui que a gente fala é sobre o legalismo, né? Então o legalismo era o cumprimento, é aquilo que o judeu ainda gosta, né? A grande parte dos judeus ainda gosta, crê no cumprimento da lei, de ser salvo pelo cumprimento da lei. Mas o Senhor Jesus, ele anula isso, ele diz que você não consegue justificar-se, né? Você não consegue ser salvo pelo cumprimento da lei. Tinha também um outro ponto que era o misticismo. Essa teoria, ela leva as pessoas a crerem e dar crédito a figuras criadas, né, por conta da sua fé, né? Que essa fé, elas se apoiam em objetos. A gente ainda vê bastante disso, né? Bastante disso. Objetos, né, consagrados, entidades, estatuetas, amuletos, né, leitura de mãos, horóscopo e muitas outras coisas que as pessoas se apegam nisso, né? As pessoas parecem que gostam de ter alguma coisa visível, né? Coisa que eu consiga ver e que eu consiga tocar, né? Para que eu possa apoiar a minha fé naquilo. Então esse é o misticismo, né? Você ter ali imagem, você ter ali entidades, estatuetas, né, em que você apoia a sua fé nisso, né? No livro de Isaías diz que como é que pode você construir uma imagem, né, uma estatueta, e você dar crédito a ela, que ela possa te curar, que ela possa te salvar, mas quando você acabou de fazer aquela estatueta, você varre todo aquele pó, aquelas lasquinhas que sobraram, e aí você queima, você joga fora. Quer dizer, se o material fosse santo, tudo seria santo, até a poeirinha seria santa. Então a gente não vê, a gente não consegue enxergar seriedade e nem a mão de Deus nisso, propósito de Deus nisso, né? Por que eu posso pedir? Por que eu vou pedir para algo que não tenha vida nenhuma, se eu posso pedir para o Deus maravilhoso que habita em mim, que tem vida, que me ouve, que me cura, que me sara, que deu a sua vida por mim, para que eu pudesse hoje ser salvo. Amém? Misticismo também cai por terra. Naquela época tinha ainda também o asceticismo. O asceticismo era uma teoria que ensinava que chegaria nos céus através da abstinência de coisas absolutamente lícitas, né, e necessárias para a nossa vida. Vamos dar um exemplo aqui muito prático. Quem criou o casamento? Deus. Criou a união, o casamento, os filhos, família. Família é a instituição de Deus. O asceticismo, ele pedia para que as pessoas se separassem
para que elas não praticassem o sexo, porque eles achavam que o sexo era algo que ofendia o coração de Deus. Então você destrói o casamento, aquilo que Deus criou, tá? Por medo de que você pudesse manchar, né, o seu relacionamento, né, entristecer o coração de Deus por causa da prática do sexo. E a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que o Senhor, Ele nos abençoa, Ele abençoou o casamento, o homem e a mulher. O que Ele diz lá em Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Vou te dar aí uma ajudadora que seja idônea, né? Como o Altair disse aqui, né? Uma equilibrista idônea, né? Aquela que vai te ajudar nos pratos, né? Como a Maíra disse, né? Aquela que vai ser, né, o radar, que vai estar de olho, né, para conservar esse casamento, para olhar tudo aquilo que está de errado. Gente, maravilhoso, né, essa visão de Deus com relação ao casamento, a criação dos filhos, né? Hoje a gente vê muitas famílias aí destruídas porque falta, né, essa figura, né, desses cuidadores, do homem cuidador e da mulher cuidadora, né? Então, destruir casamento contra os princípios do Senhor, né? Não dá para a gente imaginar que o Senhor abençoaria algo dessa maneira, que você pudesse destruir o seu casamento por causa da questão sexual. O sexo ele está relativamente, né, ele está diretamente ligado ao casal, ao casamento, não é isso? Está inserido nisso. Mas Tiago 1:22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si e ele depois vai-se, logo se esquece de como ele era. Aquele, porém, que tenta, né, que atenta bem à palavra, né, ou à lei perfeita da liberdade, nisso ele persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, né, aquele que esquece das coisas, né, mas fazedor da obra, que tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, quando a gente quando a gente quando a gente se esforça, melhor assim, quando a gente se esforça para conhecer a palavra, para conhecer a vontade do Senhor e para cumprir tudo aquilo que está escrito nela, para aplicar, né, na nossa vida, nós colhemos frutos, né? E a palavra aqui, Tiago está dizendo que aquele que ouve a palavra, que aquele que lê a palavra, mas é aquele que não coloca a palavra no seu coração, ele esquece da palavra. Aquele que não dá crédito para a palavra, ele se esquece daquilo que ele lê, daquilo que ele busca no Senhor, né? E ele vai ser aqui como aquela pessoa que olha no espelho, contempla o seu rosto, mas quando ele sai, ele esquece da sua própria face, ele esquece daquilo que o Senhor colocou para você, né? Então, nós, com relação a todas essas teorias que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que são coisas que aconteciam naquela época e que também acontecem hoje. Hoje, se a gente for olhar, né, a gente não tem isso hoje dentro da igreja, pelo menos eu espero que não tenha, né? Espero que não tenha, que a palavra que esteja sendo pregada aqui, ela seja uma palavra que vá de encontro aos nossos corações, que nos transforme, que nos leve a ter um encontro real com o Senhor Jesus, que a gente não seja meros religiosos, aquele que coloca a Bíblia embaixo do braço e vem cumprir um ritual, né, de todos os domingos às 9h30 estar aqui na igreja, ou às 19h, sei lá, ou nas terças, nas quintas, mas que a gente esteja buscando um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que cura, um Deus que transforma os nossos corações, um Deus que
muda a nossa vida e que a gente hoje deixe de ser, né? Ou já deixamos há muito tempo de ser o velho homem, a velha mulher, e hoje somos nova criatura, né? Lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus. A gente vê que essas teorias, elas ainda existem, né? Elas ainda existem. Muitos correm atrás de estátuas, estatuetas, né, de imagens, apoiam aí em amuletos, leitura de mãos e uma série de coisas, né? A gente vê outras igrejas dando ênfase somente naquilo que é dinheiro, naquilo que é riqueza, mas não tem compromisso nenhum com o Senhor Jesus, não tem nada, nem amizade e nem compromisso com o Senhor, e o Senhor não tem com essas pessoas, tá? Então, a realidade em Cristo, né? Toda essa exposição do apóstolo Paulo, ela é muito real e parece ter sido escrita para esses dias, tá? Mas nós devemos eliminar das nossas vidas, olhar para dentro de nós, para ver se não existe ainda nenhum resquício dessas coisas, né, que poderia nos afastar do Senhor, até mesmo atrapalhar a nossa comunhão com Ele, né? Porque o livro de Hebreus 12:2 diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não há nada em que a gente consiga fazer se não for pelo Senhor. João capítulo 15 diz assim que sem mim nada podereis fazer, né? O Noé e a Roberta deram testemunhos aqui, né, de ouvir a palavra, ler a palavra, buscar no Senhor, e o Senhor falar, o Senhor dar provas suficientes da sua existência, do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado para com eles, com a família. Nós temos visto aqui, né, muita coisa tem acontecido. Há 2 semanas atrás fizemos aqui o culto da ação de graça, onde pudemos agradecer a Deus por tantas maravilhas que Ele tem feito, por mínimos detalhes, como a Cidinha falou, né? Grandes detalhes como, né, Maria Lúcia, Tadeia, né, preocupadas com a sua saúde, né? Outros irmãos aqui também preocupados com assuntos importantíssimos, assuntos que tiram o sono, mas o Senhor, Ele nos conduz, Ele nos livra de todas essas preocupações, Ele nos cura, Ele nos liberta de todas esses problemas do mundo. O salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas, de todas, de todas. Semana passada, no domingo de ceia, nós falamos aqui sobre as chagas, sobre os pecados, aquilo que ainda sangra, né? Fomos convertidos, tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, onde a gente teve ali, as nossas vestes estão hoje mais brancas do que a pura lã, mas se a gente não tomar cuidado e continuar praticando pecados do dia a dia, essas chagas começam a manchar aquilo que Deus fez, o benefício que Deus fez na nossa vida, começam a manchar de sangue, a ponto das nossas roupas grudarem nas nossas chagas, e aí é dolorido. Quando vai tirar, dói, né? E o melhor caminho que o Senhor nos ensina é como diz aqui no Salmo 103, é Ele que cura as nossas doenças, as nossas chagas, é Ele que cuida de nós, é Ele que perdoa os nossos pecados. Amém?